Olá, meu nome é Lilian Cedreira e nesse vídeo eu vou falar para você sobre a atitude mais esperada pelos profissionais a partir de agora. Você sabe que competência é essa? Sabe que atitude é essa mais esperada? Bom, vamos só entender aqui da onde a gente tirou essa informação. O Fórum Econômico Mundial, ele é um fórum que acontece uma vez por ano e reúne diversas pessoas do mundo inteiro para discutir o futuro. Então, no Fórum Econômico Mundial se discute vários assuntos. Então, se discute temas ligados ao meio ambiente, à sustentabilidade, à energia no mundo, à pobreza, a questões econômicas e entre todas essas análises que o Fórum Econômico Mundial faz todo ano, e essa reunião acontece em Davos, eles começaram então a pesquisar que características a gente precisaria ter nos profissionais do futuro ou do presente que estivessem muito alinhadas com o que a gente está vivendo no momento hoje. E aí o que é interessante nessa pesquisa? Até a terceira revolução industrial, a gente tinha um cenário no mundo no qual a tecnologia ela permeava o nosso dia a dia, ela estava ali com a gente, mas ela era um suporte. Então ela estava ali como um apoio para se eu precisasse, eu conseguiria usar da tecnologia. Quando a gente chega na quarta revolução industrial, a gente passa por uma transformação e nessa transformação a tecnologia ela não é mais um apoio, ela passa a ser parte do nosso dia a dia e ela passa a ser parte do nosso dia a dia de uma forma que a gente sequer percebe que a gente está praticamente usando tecnologia o tempo inteiro. E se nesse cenário então a gente passa por essa transformação de uma tecnologia que nos suporta para uma tecnologia que praticamente é inerente ao nosso dia a dia, consequentemente, os profissionais precisariam passar por uma transformação. Então, foi nessa ótica, nessa primeira análise, que o Fórum Econômico Mundial começou a realizar suas primeiras pesquisas olhando comportamentos. Então, que tipos de comportamentos a gente precisaria evoluir enquanto profissional para continuar sendo útil, uma vez que na quarta revolução industrial a gente tem o início das empresas começando a adotar a inteligência artificial, a robotização, a gente começa a automatizar processos. Então, a gente começa a ter certas ameaças aqui. Talvez os nossos comportamentos e as nossas atitudes até então comecem a não fazer mais tanto sentido, porque eu vou ter um robô para fazer isso. E aí o robô, num primeiro momento, ele pode ser mais caro, mas depois, ao longo do tempo, provavelmente o pagamento dele, ou seja, o retorno desse investimento, o payback, ele se torna bem barato e, consequentemente, vale muito a pena. Nessa lista, então, o Fórum Econômico Mundial começou em 2016 falando o seguinte: olha, a partir de agora até 2020, a gente vai precisar ter profissionais que resolvam problemas complexos. Nessa primeira lista de 2016, o Fórum Econômico Mundial ele fala que 35% das competências, ou seja, 35% dos comportamentos que a gente já tinha no nosso ambiente de trabalho, eles vão mudar por completo. Isso por conta de toda essa evolução tecnológica e as consequências dela, como eu estava citando. E aí, em 2016, quando ele lança essa lista de resolução de problemas complexos, ele começa a trazer um questionamento para a gente. Mas assim, o que seria resolver um problema complexo? E como que eu entendo o que é um problema complexo? E aí aqui, então, ele começa a falar o seguinte, que olha, a gente vai ter um mundo cada vez mais dinâmico, um mundo que se transforma a todo tempo. E se eu tenho um mundo que se transforma, evolui e passa por novas transformações, né, novas evoluções, com espaços de tempo cada vez menores, eu consequentemente vou ter problemas para resolver. Problemas internos da empresa, problemas externos, problemas do mundo como um todo, e os profissionais que vão ser mais requisitados são os que têm essa atitude de resolver um problema que é um problema complexo, mudar uma cultura da empresa, mudar algum procedimento e transformar ele 100% em digital, entender quais são as necessidades do cliente a partir dessa necessidade de entregar algo de valor. E aí, quando ele fala isso em 2016, ele começa a trazer para a gente nuances do que estava por vir em 2019.
Lá em 2019, então, eles refazem essa pesquisa e nesse momento de refazer a pesquisa, eles trazem a seguinte lista, que a partir de 2020, a atitude mais esperada pelos profissionais é a capacidade de ter pensamento crítico ou pensamento analítico e inovação. E olha só que interessante, quando a gente olha o desdobramento de inovação, ou seja, se a gente olha lá no dicionário o que é inovar, inovar para algumas correntes fala justamente que é resolver um problema complexo. Então, talvez o que a gente possa entender, essa análise que a gente pode ter é que em 2016 o Fórum Econômico Mundial já falava que o que a gente precisava ter de atitude primordial nas empresas era a capacidade de inovação. Se eu tenho a capacidade de inovar, eu consequentemente começo a ser um profissional mais requisitado no mercado. E aí quando ele chega em 2019 e fala que a partir de 2020, levando essa característica até 2022, como sendo a principal, ou seja, pensamento analítico e inovação, ele traz essa clareza para esse ambiente. Então vamos pensar o seguinte, o que seria uma atitude de inovação e uma atitude de pensamento analítico? Quando a gente pensa em inovação, uma atitude de inovação, o Fórum Econômico Mundial, ele fala que diante dessa transformação, não adianta simplesmente eu me adaptar. As empresas elas vão passar por grandes desafios nos próximos tempos. E um dos desafios que as empresas mais vão passar nesses próximos tempos é essa capacidade de se adaptar. Ou seja, se eu tenho mais tecnologia, mais transformação, as empresas estão cada vez mais sobrecarregadas de volume de informação e de concorrência, não adianta simplesmente eu me adaptar a esse cenário, porque talvez esse cenário já não faça mais sentido. Assim como lá atrás, não fez sentido para a Kodak se manter sendo Kodak. E olha que interessante, lá atrás a Kodak tinha sido a principal empresa a descobrir, a transformar, a máquina de uma máquina analógica para uma máquina digital. A máquina fotográfica ela se tornou digital por conta das pesquisas que a Kodak realizou. Só que a Kodak ela não conseguiu perceber que o mundo estava passando por uma transformação e acabou ficando no tempo. Só que quando a gente olha lá o tempo da Kodak e quando a Kodak entrou em falência, a gente ainda estava num processo de evoluções e transformações que levavam mais tempo. Então a Kodak ela ainda levou um tempo para efetivamente sair do mercado, porque a gente ainda estava se adaptando ao mundo da tecnologia com as câmeras de celular sendo tão potentes como elas são hoje. E por outro lado, a Kodak também pôde passar muito tempo falando para as pessoas que isso jamais ia acontecer e que as pessoas iam querer para o resto da vida receber e ver fotos impressas por conta da qualidade. Então, isso é interessante quando a gente olha na Kodak, porque se a gente traz para o momento atual, a gente está passando por um momento que talvez as empresas não possam ser mais míopes, ou seja, ela não pode mais fingir que não está enxergando. Ela realmente precisa tirar, ou seja, precisa usar óculos, assim como eu estou usando, para conseguir enxergar essa evolução e conseguir agir com rapidez. E aí quando a gente fala então sobre agir com rapidez, não é só a empresa. Talvez a gente tenha essa sensação na nossa cabeça que a empresa é uma entidade, né? A empresa é meio que Deus, então Deus vai descer e vai falar, por favor, inove, e a empresa vai passar a inovar. E não é assim que funciona. A realidade é que as empresas elas vão precisar ter pessoas que tenham esse olhar para a partir dessas pessoas, com esse olhar, a empresa conseguir passar por esse processo de evolução. Talvez agora você esteja se perguntando se é efetivamente uma pessoa que precisa ter essa atitude ou se não é a empresa que tem que fomentar esse ambiente inovador. E aí aqui então a gente tem os dois lados. Eu vou focar primeiro na parte da empresa para ser mais breve, para a gente voltar para o conteúdo desse vídeo, que é realmente a atitude do profissional. Quando a gente olha do lado da empresa, existe sim uma importância da empresa ela estar atenta às possibilidades de inovação e de alguma maneira estimular.
né? Então, fomentar esse ambiente de inovação dentro da empresa, isso é muito bom. E certamente a empresa, quando ela tem essa capacidade desse lado, ela agiliza um pouco o processo, ela torna o processo mais simples, provavelmente. Por outro lado, se a empresa ela tiver um ambiente que estimula a inovação, mas ela não tem as pessoas a fim de inovar, não vai acontecer. Esquece. Ela pode ter muita vontade, mas no final das contas não é sobre só a cultura da empresa. Tem um lado que é o profissional também ter a atitude, ter a vontade de inovar. Só que aqui a gente passa a ter um desequilíbrio, porque em muitos momentos eu tenho profissionais que até querem inovar, mas a cultura está totalmente contra. E às vezes eu tenho uma cultura que está tentando fazer as pessoas inovarem, mas do lado de cá, essas pessoas não estão interessadas em inovar. Como que a gente equilibra então e por que que essa pesquisa sobre a atitude de inovação é tão relevante para você? Como é que a gente equaliza então essa situação? Bom, se eu posso ter uma cultura super aberta ou não, e eu posso ser um profissional com muita vontade de inovar ou pouca vontade de inovar. Mas em ambos os casos, se eu não tiver o conhecimento necessário e as técnicas e ferramentas para conseguir efetivamente aplicar a inovação, de nada adianta, porque só a vontade de inovar, tanto do profissional quanto da empresa, não leva muito resultado. É legal, é bacana, a pessoa tem até uma postura proativa, mas se ela não conhece uma metodologia, se ela não sabe aplicar um processo, se ela não sabe como efetivamente gerar resultados e medir esses resultados, acaba não servindo para muita coisa. Ela acaba sendo uma empresa ou um profissional que está muito interessado, mas está ali meio perdido. Sabe quando você adora ir no mar, mas você não sabe nadar? Você consegue ir até o mar até determinado ponto. Dali em diante, se você continuar indo, você vai se afogar. Você precisa de alguma maneira ter a técnica para ir em alto mar e conseguir voltar, né? Ir mais fundo no mar e voltar depois para a superfície. Então é a mesma coisa em inovação. Não adianta eu ter só a atitude de inovar, ou não adianta só a empresa ter a vontade de inovar. Eu preciso juntar essa vontade com o processo. Então, no final das contas, o que o Fórum Econômico Mundial ele traz para a gente de reflexão é que cada vez mais as empresas vão buscar profissionais que tenham características inovadoras. Então, que queiram inovar, que tenham a capacidade de ter um pensamento analítico em cima disso para efetivamente gerar inovações consistentes. Porém, se eu só olhar por essa ótica, provavelmente eu vou ter alguém com muita boa vontade, mas com pouquíssimo resultado. E aí, como que eu equaciono essa questão e como que eu transformo essa característica, essa atitude que o Fórum Econômico Mundial fala que é tão relevante em algo efetivamente tangível, é quando eu começo a ter processos, eu começo a ter procedimentos, eu começo a ter uma metodologia que me sustenta, ou seja, que mostra para mim o como fazer para que eu não só mostre que eu tenha vontade, mas que eu efetivamente consiga fazer isso acontecer. E o Fórum Econômico Mundial também fala então sobre pensamento analítico. E o que seria esse pensamento analítico, segundo o Fórum Econômico Mundial? Bom, quando a gente pensa em inovação, e se a gente começa a entender os processos e começa a querer abrir muito a mente, vai vir tudo quanto é ideia. Então vai vir ideia boa, vai vir ideia ruim, vai vir ideia louca, mas vai vir tudo quanto é ideia. E o que vai fazer você efetivamente aplicar uma inovação que gere resultado é a sua capacidade de pensar de maneira analítica. Ou seja, ter uma visão mais ampla sobre a inovação e a partir dessa visão mais ampla, você ter a capacidade de julgar. O que seria essa capacidade de julgar? A capacidade de julgar é a capacidade que você tem em não se apaixonar tanto pela ideia e ter efetivamente uma análise que fica mais externa. E o que seria essa capacidade de julgar? Capacidade de julgar é a capacidade que você tem de não se apaixonar tanto pela ideia e começar a ter uma visão mais crítica.
Então, o que acontece normalmente? Quando eu começo a pensar muitas ideias, naturalmente eu começo a me apaixonar pelas ideias, ou seja, eu começo a efetivamente gostar e achar que essa ideia vai ser incrível. E o grande problema quando eu começo a me apaixonar pela ideia é que eu paro de olhar sob a ótica da praticidade e eu começo a olhar sob a ótica do eu pensei essa ideia, então eu quero que funcione. Então, segundo o Fórum Econômico Mundial, essa relação ela é muito importante, porque não é só sobre inovar que as empresas estão esperando, é sobre a capacidade de inovar, mas ao mesmo tempo eu ter a capacidade de julgar, sair, ser mais isento em relação à ideia que está sendo gerada e, consequentemente, eu conseguir trazer resultados que sejam mais efetivos para o negócio. E aí, como é que eu faço isso acontecer? Por método. Então, mais uma vez, é muito importante a gente ressaltar aqui, não adianta a gente pensar que a empresa quer um profissional inovador e que a empresa também precisa estimular um ambiente de inovação, porque essa inovação, ela, de um lado, ela precisa dessa vontade, mas do outro lado, ela precisa do método para que efetivamente eu consiga ter resultado, eu consiga ser inovador e principalmente que a empresa consiga mensurar que esse trabalho, essas ideias, essas análises, elas estão trazendo resultado, ou seja, elas estão gerando algum benefício para a empresa.